Boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a Igreja Invisível. Nós estamos na página do Facebook Rema Apostólica. Eu sou o pastor Valmir Reis e estou com vocês todas as quarta-feiras, fazendo junto com vocês a escola de discípulos. Nós estamos aprendendo a respeito do livro de Eclesiastes. E nós estamos no capítulo 5. Junto comigo está aqui a pastora Renata. Pastora Renata, boa noite. Boa noite, na paz do Senhor a todos os irmãos. Estamos juntos mais uma noite. Estamos juntos mais uma noite, mais uma live aí abençoada, né? E para nós introduzirmos aí a lição e começarmos devagarzinho, dá meu boa noite aí para toda a Baixada Santista, em especial ao povo amigo de Cubatão e o povo amigo de Santos. São Vicente também, né? Praia Grande, Bertioga, Guarujá, e todas as cidades aqui da Baixada Santista, né? Então, Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Bertioga e Guarujá, né? Então, todos os irmãos aí da Baixada Santista, meu boa noite, na paz de Jesus. A paz de Cristo para nossa irmã Rosimeire, né? A Meire, esposa do Zeca. Zeca vai fazer aniversário sexta-feira. Sexta-feira é o aniversário do meu amigo Zeca. Vamos cantar parabéns pro Zeca. Boa noite, Ramos. Um abraço pro Ramos. Fala pra Irene que eu tô sentindo falta dela, Ramos. Faz tempo que eu não vejo a Irene nas lives. Uma boa noite para todos os meus irmãos aí. Pessoal, o capítulo 5 de Eclesiastes é onde nós estamos estudando a palavra de Deus. E o capítulo 5 de Eclesiastes tem o seguinte tema: olhando para a vida na perspectiva de Deus. Olhando para a vida na perspectiva de Deus. Capítulo 5 de Eclesiastes, que vai do versículo 1 até o versículo 20. Olhando para a vida na perspectiva de Deus. E nós já encerramos o primeiro tópico. O primeiro tópico foi a reverência do culto público. A reverência do culto público. Que foi do versículo 1 ao versículo 7. Nós vamos para o segundo tópico hoje. Segundo tópico hoje que vai do versículo 8 ao versículo 9, que vai falar sobre a opressão econômica da sociedade. A opressão econômica da sociedade. Versículo 8 e 9, amém? Do capítulo 5. Amém? Na medida que nós somos... Isso, 5, versículo 8 e versículo 9. Isso. Na medida que eu for lendo aqui os pontos, a gente vai lendo os versículos também. Tá certo? Hoje nós vamos estudar sobre a opressão econômica da sociedade, Renata. A opressão econômica da sociedade. Versículo 8 e versículo 9. A introdução desse tópico diz assim. Lembrando os irmãos, lembrando os que participam comigo, né, que a gente lê um comentário bíblico, teológico, e eu procuro fazer aí a facilitação, né? Procuro facilitar esse versículo 8, ou seja, esse comentário bíblico teológico, né? Então, vou ler aqui o comentário bíblico teológico e vou facilitar para vocês, tá bom? Tudo dentro da palavra de Deus, tá bom? Irene, você apareceu, Irene. Boa noite, irmã Irene. Paz de Cristo. Estávamos com saudades. Boa noite, Adélcio. Boa noite, Ana. Os Magalhães estão aí, juntinhos. Deus abençoe a todos vocês, viu? Aleluia. Glória a Deus. A opressão econômica da sociedade. Capítulo 5, versículo 8 e 9. Vamos lá para
para a introdução do tópico. Salomão deixa o templo e vai para os escritórios da administração pública, onde os políticos estão oprimindo os pobres. Onde os políticos estão oprimindo os pobres. Eu vou deixar dois textos bíblicos para vocês depois lerem. Amém? Depois vocês podem conferir. Eclesiastes capítulo 3, versículo 16 e 17. E Eclesiastes 4, do versículo 1 ao versículo 3. Tá? Vai falar sobre os políticos que estão oprimindo os pobres. Continuando a introdução. Os servidores públicos e os oficiais do governo transgrediam a lei, usando sua autoridade para benefício próprio e não para servir o povo. É exatamente isso, né? Quando nós elegemos políticos, nós acreditamos que esses políticos estarão ali para nos representar, para servir a sociedade. Amém? E servir o grupo político que apoiou ele, não é verdade? Mas muitas das vezes, quando você elege um camarada, amém, chegando lá, ele só pensa no bolso dele. Ele só pensa nele próprio, né, de se enriquecer. E esse é um problema muito grave. Amém? Político que faz um trabalho para benefício próprio e não serve o povo em nada. Né? Então, todo político que se preze, ele é colocado ali na eleição para servir a sociedade, para servir o povo. A gente não esperamos um político para servir-se a si próprio. Nós colocamos o político para servir o povo, né? Servir a sociedade. O que Salomão ressalta aqui é o aparelhamento do Estado, o mecanismo de corrupção e a opressão econômica instalada na sociedade. Estava tão infiltrado na sociedade o aparelhamento, o aparelhamento do Estado. É quando o Estado, amém, trabalha em prol de uma autoridade, de uma liderança. Quando o presidente da República aparelha todo o Estado para servir a ele, né? E isso não é bom, isso não é benéfico, né? Então, quando o presidente está mal intencionado e só pensa em si, amém? Ele aparelha todo o Estado. Não é muito diferente do que nós temos visto aqui no nosso Brasil, o aparelhamento do Estado, né? Quando o Estado trabalha para um partido político, né? Quando o Estado trabalha para um grupo político e só esse grupo político é beneficiado. Então, tudo vai para esse grupo político, tudo vai para esse partido político. Bem, aqui o autor vai destacar dois pontos, dois fatos. Vamos lá. Dois pontos, dois fatos. Primeiro ponto, versículo 8. Se vires, agora eu vou ler o versículo 8, tá? Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está em alto tem acima de si outro mais alto que o explore, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. Amém? Quer dizer, é um explorando o outro. Sempre tem alguém acima da gente para nos explorar. Vamos lá. Esse é o versículo 8. A burocracia opressora. Amém? A burocracia opressora. Quando é para você ter algum benefício, a burocracia trabalha contra você. Se pede tanto documento, tanta coisa para você, só para que você canse, desanime e desista. Amém? A burocracia é uma coisa terrível. Ela é realmente muito opressora. Salomão passa a falar sobre a injustiça que as pessoas sofrem
em decorrência das estruturas pecaminosas da sociedade. Vou repetir. Salomão passa a falar sobre a injustiça que as pessoas sofrem em decorrência das estruturas pecaminosas da sociedade. Quer dizer, as estruturas são formadas, amém? Não para beneficiar o povo, né, a sociedade, mas sim para atrapalhar, amém? Se faz uma estrutura complicada, difícil de se lidar, amém? Apenas para fazer o pobre ou necessitado ou aquele que precisa dessa estrutura desistir e desanimar, tá? Então é uma injustiça, tá? Que a gente acaba sofrendo em decorrência das estruturas pecaminosas da sociedade, amém? É uma estrutura feita para fazer você desanimar, amém? Fazer você, em vez de ter o teu benefício, você desanimar do teu benefício. Tá? É tanta coisa que pede, é tanto impedimento, é fila, é muita exigência, né? Exigência para não resolver nada. Exatamente. Para a pessoa desanimar daquilo que ela tem direito, né? Isso, é isso que Salomão chama de burocracia opressora, né? Burocracia opressora. Vamos lá. O mecanismo socioeconômico de Israel estava corrompido, e tudo isso é culpa da corrupção. Porque aquilo que você não pega, alguém vai pegar no seu lugar. Tá? Às vezes, um departamento, ele tem X e X, amém? Para beneficiar a sociedade. Só que desse X e X, parte dos 2X, 1X, vai para a corrupção, amém? Vai para beneficiar alguém que faz parte da autoridade dessa estrutura. O negócio é um caos sério, terrível, né? É um caos sério, terrível. Vamos lá. A corrupção corria solta nos mais diversos escalões. No andar de baixo havia exploração, mas no andar de cima os exploradores eram também explorados. Essa corrente do mal afetava todos os estratos sociais e arrastava a todos para um caudal de corrupção e para uma vala de sofrimento. A burocracia do Estado era opressora. Amém? Olha, só para você ter uma ideia, do que é a corrupção. Tá? Certa vez uma pessoa chegou para mim, pastor, o que eu faço? Eu fui procurado por um certo fulano, que tem uma autoridade da prefeitura, né? Uma prefeitura aqui da Baixada, não vou dizer o nome da prefeitura, amém? Para não complicar e comprometer as pessoas. Eu quero usar isso apenas como exemplo. E esse fulano fez uma proposta para mim. Eu tinha uma casa, amém, no centro da cidade. E ele fez a proposta, olha, você aluga a tua casa, a gente vai colocar lá a secretaria, não sei se era das mulheres, uma secretaria social lá, né? Nós vamos colocar lá a secretaria, tá? Mas no contrato do aluguel, amém, você vai colocar 30% acima do que você quer, tá? Então, se o aluguel era 2.000, você coloca 2.600, amém? 2.000 é o teu aluguel e 600 você me entrega na minha mão, tá? Assim eu alugo tua casa, você recebe o teu dinheiro, amém? E esses 600 reais vem aqui pro caixa do partido, amém? Essa pessoa chegou para mim e falou isso, o que eu faço, pastor? Isso é corrupção? Eu falei, isso é corrupção, porque esse dinheiro não vai te beneficiar, esse dinheiro não vai beneficiar ninguém, não vai sair a mesma forma lícita, né? Você vai colocar um ágio no teu contrato e desse ágio aí tu vai ficar só com aquilo que realmente você acordou. Os outros 30% vai para o bolso dele, lá, bolso partido dele, o bolso, amém, não sei de quem lá, tá? E eu falei, olha,
é corrupção. Se você é crente de verdade, não entra para esse caminho, né? Esse caminho não é um caminho de Deus. Amanhã depois é feito ali uma auditoria e pega o teu contrato e você vai ter que falar a verdade, amém? Vai complicar você e vai complicar a pessoa que está te corrompendo aí, amém? Tá? E como esse pessoal aí tem costa larga, vai sobrar tudo para você, tá? Vai dizer que foi você que fez esse contrato. Então, cuidado. Se você quer evitar, é melhor evitar. Se você quer fugir da corrupção, fuja da corrupção, né? Depois eu não sei o que aconteceu. Esse irmão nunca mais ouvi, essa pessoa eu nunca mais ouvi, não sei se chegou a lugar, né? Mas eu sei que aconteceu esse fato. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a corrupção está em todo lugar, né? Vamos lá. Talvez essa pessoa que fez esse trato com esse irmão, tinha alguém por cima dele que cobrou isso também. Amém? Desses 30%, você não sabe. Quem colocou essa pessoa nesse cargo aí, devia estar cobrando aí 15% desses 30%. Amém? É um engolindo o outro. Tá? Essa que é a verdade. É o que Salomão notou ali, amém, nos escritórios políticos da cidade. Vamos lá. Warren Wiersbe escreve: em vez de um homem pobre receber uma audiência justa, o problema se perde no meio da burocracia. E várias autoridades ficam com dinheiro que deveria ter sido para o pobre inocente. Amém? Quer dizer, quantas pessoas ganham, amém, em cima de um dinheiro que é enviado para uma ONG, tá? Para beneficiar algum necessitado. Quanto dinheiro se desvia no meio do caminho? Quanta gente se beneficia antes de chegar, amém, naquela pessoa que realmente é importante receber aquele trabalho social. Amado, é um negócio muito sério. A corrupção é um negócio muito sério. Amém? É como um furo no meio do encanamento, né? Chega água lá, mas chega água pouca, não chega a quantidade correta e certa. Porque no meio do caminho tem vários furos, amém? Várias pessoas aí se beneficiando, tá? Michael Elton corrobora dizendo que as frustrações da burocracia opressiva eram vistas em suas intermináveis demoras e desculpas, enquanto os pobres não tinham condições de esperar, e a justiça se perdia entre as teias hierárquicas. Amém? Até chegar o dinheiro do pobre, meu irmão. Olha, já passando na mão de um monte de gente. Amém? E na medida que vai passando na mão de um, de outro, o R$1.000 que é para entregar na mão do pobre, chega lá, quando vai ver, só tem R$100. Amém? Os 90% ficou no meio do caminho. Isso é um grande problema, tá? É por isso que se forma muita burocracia, porque eles querem criar vazamento no meio do caminho. Bem, se cria um monte de burocracia para que a corrupção fique muito melhor, né? Fica muito mais fácil. Pastor Renata, quer comentar alguma coisa? Não, já tá falando. Já voltou do céu ou está lá ainda? Estou aqui, atenção. Pensei que ela estava arrebatada. Vamos lá, versículo 9. O proveito da terra é para todos. Até o rei se serve do campo. Até o rei se serve do campo. Vamos lá. O alto custo dos tributos aos governantes. Nunca se viu tanto tributo, tanto imposto, amém? Como está acontecendo hoje em dia, né? Estou com dó aí dos proprietários de como é que se fala? De comércio, né? Proprietários de comércio. Como está difícil, né? Para os proprietários de comércio. É tanto imposto em cima deles que você nem imagina, né?
Então tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Vamos lá. Alguns estudiosos que interpretam este versículo observando o povo que lavrava a terra, semeava os campos e fazia suas colheitas, tendo que pagar pesados tributos ao rei. Amém? Tá? Você imaginou, você pega 100 maçãs, vamos usar assim para vocês entenderem. Pega 100 maçãs, mas você tem que dar 30 para o rei. Amém? Esse é o teu imposto. Das 100 maçãs que você pegou, você só fica com 70. 30 vai para o rei. E o que o rei fez, amém? Para te ajudar a pegar essas 100 maçãs? Nada, amém? Pelo contrário, sabe? Se deixar ainda vai te atrapalhar, tá? Vai atrapalhar nas vendas, vai atrapalhar no teu serviço e assim por diante. O rei pega 30% do teu sustento, do teu trabalho, amém? Para ele limpinho, sem fazer nada, tá? E depois vai usufruir, vai passear aí, vai para Disney, amém? E ainda põe a mulher dele para passear, né? Mulher dele que nem cargo tem, amém? Fica viajando para lá e para cá. Esse rei não é fácil, né? Esse rei não é fácil. Esse rei gosta de explorar o povo. Usa os pobres para se eleger, mas depois que se elege, explora o pobre. Em vez de ajudar, em vez de fazer alguma coisa útil, amém, das 30 maçãs que ele pega, ele dá umas 2 maçãzinhas para o pobre e fica com o resto, amém? Né? Então é um negócio terrível. Vamos lá. Outra perspectiva do texto é notar que o rei, mesmo não semeando, se servia do campo. É o que eu acabei de falar, né? Mesmo não semeando, se servia do campo. Quer dizer, não faz nada e ainda se serve, amém? Do trabalho do comerciante, o trabalho do trabalhador. Vamos lá. Embora o povo pague a conta do palácio, é melhor ter um governo caro do que entregar o Estado à anarquia. Amém? Tá? Mas ter um governo caro, às vezes fica difícil, né? O bom seria que tivesse um governo justo e não caro. Né? Um governo justo é muito melhor do que um governo caro. Mas entre a anarquia, entre a bagunça, amém, e o Estado organizado e organizando, é melhor ter o Estado organizando e organizado, né? Tá? Mas que ele seja justo, né? Que ele seja justo. Há aqueles que pensam que o poder corrompe, mas na verdade o poder apenas revela os corrompidos. Amém? É quando a pessoa chega lá, ela revela quem ela é. Porque na verdade, amém, o sistema é aquele mesmo, tá? Agora a pessoa, ela simplesmente se deixa levar pela corrupção. Então, o poder não corrompe. O poder sempre será o poder, amém? Mas quem acaba se revelando o corrompido é a própria pessoa, que revela o seu coração corrompido. John Locke estava equivocado quando disse que o homem é uma tábula rasa, uma folha em branco, produto do meio. Na verdade, é o meio que é produto do homem. O mal vem de dentro do coração, porque o homem é um ser corrompido. O meio onde vive está afetado pela sua corrupção. Amém? Essa que é a verdade. Né? Onde o homem chega, a corrupção chega com ele. O pecado chega com ele. Essa que é a verdade. Acompanhe o entendimento de Philip Ryken acerca desse texto, quando diz que a melhor defesa contra a corrupção do governo é um rei santo. Amém? Um rei justo. Um rei que seja crente de verdade. Que ande alinhado com a palavra da verdade. A sociedade precisa de um governante com sabedoria como Salomão, alguém que preze
pelos valores da liberdade econômica, que encoraja as pessoas a prosperarem, cultivando seus próprios campos. Amém? Aleluia. A sociedade precisa de líderes que formem trabalhadores e não dependentes, né? É justo. Eu vou usar o Bolsa Família como exemplo, né? O Bolsa Família, quando ele foi constituído, ele foi para atender o necessitado. Mas até quando o necessitado precisasse, amém. Mas o necessitado tinha que lutar para sair de ser o necessitado. Então ele precisava procurar emprego, precisava de se desenvolver, amém. Então aí o governo tem que dar esses meios para o necessitado de se desenvolver. Uma boa escola, uma boa faculdade, um bom curso técnico, né? Para fazer essas pessoas realmente gostarem do trabalho, amém? Porque nós estamos vendo aí uma juventude que não gosta do trabalho, uma juventude que não está nem aí, amém? Para o trabalho. Por quê? Porque tem tudo na mão, o governo dá de assistência para uma pessoa que é morador de rua, amém? Uma ajuda de R$600. Mas se ele não acompanhar esse morador de rua, para que ele deixe de ser morador de rua, esse morador de rua, ele não vai estar nem aí para sair dessa situação. Por quê? Porque ele já tem os R$600, amém? Ele não precisa de muito para viver. Está ganhando fácil? Né? Morador de rua não precisa de muito para viver. Né? Então ele vai viver com esses R$600 muito bem, amém? Então para que ele vai procurar emprego? Para que ele vai sair dessa situação? Se essa situação dá para ele essa condição. Então a gente precisa ter um governo mais justo, governo que acompanhe, amém? Que ajude sim, ajude o necessitado, ajude o pobre, amém? Mas ajude ele no primeiro momento, sim, dessa maneira, com o Bolsa Família, com assistência ao morador de rua, amém? Tudo isso é válido, tá? Desde que faça o acompanhamento, levando essas pessoas a saírem dessa situação. Não se acomodarem. Amém? Isso é trabalho social, tá? Mas joga o dinheiro na mão dele e esquece as pessoas. Parece que nem existe as pessoas. Oh, amado do céu, amém? Que nós possamos ter governantes que trabalhem com mais justiça, amém? Com muito mais justiça, tá? Então, a gente precisa aprender e tomar cuidado, tá certo? Amém? Então tá aí, estou encerrando esse tópico, né? A opressão econômica da sociedade. Destacou aqui 2 pontos. Primeiro ponto, a burocracia opressora. Amém? A burocracia que só serve para atrapalhar o beneficiário, né? Tá? E os altos custos dos tributos aos governantes. Como tem aumentado os impostos, principalmente no nosso país. Principalmente no nosso país. Amém? São 20 horas e 31 minutos. Eu vou encerrar aqui, porque se eu entrar no próximo tópico, eu vou ficar no meio do caminho, porque o próximo tópico são 6 pontos. 6 pontos. E eu não vou conseguir fazer em meia hora esses 6 pontos, né? E 3 pontos é meia hora. E aí vou deixar para a semana que vem, porque aí eu divido em 2 partes. Amém? O da semana que vem. Tá certo? Que vai do 10 ao 17. Meu irmão e minha irmã, aleluia, presta atenção na burocracia opressora da sua cidade. Quer ver como funciona a burocracia? A burocracia, ela esconde até teus benefícios, né? Você sabia que se você não tiver dinheiro para enterrar um ente querido, a prefeitura tem lá, né? Tem lá uma secretaria que atende você e que te dá um caixão pela assistência social? É só procurar a assistência social da prefeitura. Amém? Não tem dinheiro para enterrar? É muito caro o caixão? É muito caro o velório? Procura a assistência social da prefeitura. Lá tem uma lei que favorece você. Amém? Mas muitos de vocês nem sabiam disso. Nem sabiam disso.
Pelo menos em Cubatão é assim que funciona, né? Nem sabe disso. Muitos de vocês não sabem que tem essa lei. Amém? Então, existem muitas leis que estão escondidas por causa da burocracia. E tem muitas coisas que a burocracia impede você de se aproximar para se beneficiar. Tá? Então você precisa lutar contra a burocracia. Amém? A outra lição foi a do imposto. Amado do céu, amém? Quanto imposto para pouco benefício? Quanto imposto para pouca coisa que o governo faz? Né? Aqui em Santos nem se fala. Aqui em Santos nós estamos vivendo dias difíceis, dias de muito difíceis. Né? O nosso prefeito parece que esqueceu, amém? Principalmente aqui do bairro do Marapé. Né? Nós parecemos um bairro jogado à parte. Parecemos que aqui no Marapé nós somos um bairro, amém, que parece que nem existe para o prefeito. Né? E nunca vi o prefeito aqui no Marapé, nunca vi o prefeito, nem vereador, nunca vi ninguém aqui no meu bairro. Né? Então, está difícil, está muito difícil. A gente vê aí uma barulhada, muita bagunça, muito barulho, sujeirada, amém? É uma sujeirada no bairro. Antigamente nós via aqui as margaridas limpando o bairro, hoje a gente não vê mais ninguém, bem jogado, completamente jogado o nosso bairro. Você vai olhar os canais tudo sujo, aí chove, entope, aí você vê as ruas toda alagada porque está tudo entupido, os bueiros estão entupidos, amém? Então, paga-se muito imposto e pouco benefício, essa que é a verdade, amém? Então Salomão, ele foi dar uma olhada na administração da cidade, e ele começou a perceber, amém? Tudo isso acontecendo, amém, ali no âmbito político da cidade. Que Deus te abençoe, que Deus possa falar melhor ao seu coração e você possa entender, amém, o que esse texto, onde esse texto quer levar você, tá certo? Amém? Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode escrever aí, pode comentar, que eu leio aqui, né? Porque a minha secretária, amém, já foi para o céu, passear lá um pouco. Agora daqui a pouco ela volta, daqui a pouco a minha secretária volta. Amém? Aleluia. Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Zeca. Ô Meire, manda um abraço pro Zeca aí, porque o Zeca vai aniversariar sexta-feira. E eu vou mandar um parabéns para ele lá no Facebook, aqui no Facebook, né? E no Zap. Mandar um parabéns para você aí. Tá bom? Foi um prazer estar com todos vocês aí. Eu quero fazer uma oração agora pela vida de cada um de vocês. Amém? Pela sua família, pela sua casa, pelo seu lar, pelos seus entes queridos, pela sua família no geral. Tá bom? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir uma bênção sobre a vida de cada um do meu irmão que está aí agora, ó, aí junto comigo orando e buscando a Tua presença. Se revela na vida dele agora, Senhor, abençoando, trazendo uma bênção para dentro dessa casa, por meio dessa família, que haja cura, que haja libertação, que a porta se abra na área financeira para esse meu irmão, para essa minha irmã, que as coisas possam fluir de uma maneira toda especial. Eu peço agora, em nome de Jesus Cristo, que Tu coloque as Tuas mãos com poder e com autoridade. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Que Jesus guarde vocês aí e que vocês tenham o resto de semana abençoado. Quero lembrar os irmãos aqui de Santos e de Cubatão que domingo é Santa Ceia do Senhor. Aqui em Santos, domingo de manhã, Santa Ceia. Não perca, hein? Santa Ceia. E o pessoal de Cubatão, à noite, a nossa Santa Ceia. Que Deus abençoe todos vocês. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre a vida de todos vocês. E todos possam dizer amém. 1, 2, 3. Vitória! 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 Vitória com glória
triunfo. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Semana que vem estamos de volta aqui na nossa live de Escola de Discípulo, na página do Facebook Rema Apostólica. Tchau, pessoal.